Como já falei para os irmãos, então nós estamos nesse período de Rosh Hamoed de Sukkot, ano 5786. Eu fiz esse comentário, o que eu vou falar hoje, com alguns acréscimos em relação ao que eu falei terça-feira de manhã. Como terça-feira é um dia de trabalho, né? Infelizmente, nós não estamos em Israel, então muitos trabalham, não puderam estar presentes. Tinha bastante movimento segunda-feira à noite, no Arvit, mas no Shaharit um movimento menor em razão, óbvio, questão do trabalho, né, de cada um, trabalho secular de cada um. Então, como é um tema assim de bastante importância com relação ao significado, ali fora, eu até peço, no momento do café, depois no final da Parashá, que os irmãos estejam, tomem um café, comam alguma coisinha dentro da açúcar. E essa Parashá, essa explicativa, aborda justamente a questão, o que significa essa açúcar que nós construímos ali. Por que nós construímos uma açúcar? Qual o real significado dessa açúcar? Uma construção simples, muito simples, de materiais simples, inclusive, materiais naturais, mas que aponta para algo extraordinariamente grande, irmãos. Então, o tema de hoje, eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Agora, lembra que eu falei do notebook dos Flintstones? Agora eu vou deixar um pouco o notebook de lado e vou acompanhar por aqui, ó. O notebook vai ser só para um apoio, né? Apoiar a minha folha. Então, bastante interessante que, desde o princípio, lá em Bereshit 2, verso 8, diz que plantou Hashem um jardim no Éden, no Oriente, e algo que me chamou bastante atenção nesse jardim que ele plantou, que ele colocou o homem no jardim. Diferente de quando ele fala que a árvore da vida, que já estava dentro do jardim, né? Por exemplo, no verso 2,9 diz: E fez brotar Hashem da terra toda árvore cobiçável à vista e boa para comer, e a árvore da vida estava dentro do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, subentende que essas coisas, as árvores frutíferas, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal, já estavam ali, elas já faziam parte do jardim, mas subentende, tem até quem estuda, quem consulta rabinos, né, do Talmud, nós vamos ver que tem rabinos que entendem dessa forma e outros que não, dessa forma que eu vou falar aqui agora. Eu acabei, por isso que me chamou a atenção e eu estou compartilhando com vocês. Muitos rabinos creem que Adão, ele não foi feito no jardim, ele foi feito fora do jardim, Adão. Ele foi feito do pó da terra e ele foi, por exemplo, esse copo está na mesa ou não? Não, né? A mesa está lá. Agora, o que eu fiz? Eu coloquei o copo na mesa. Quando você diz colocou, é porque ele não estava lá, ele foi colocado. A Torá, a tradução do hebraico plantou Hashem um jardim no Éden, no Oriente, e colocou ali o homem. Quer dizer, o homem não estava lá originalmente. Ele foi colocado lá. Por que o homem foi colocado lá no jardim? Qual a razão? Por que o homem foi colocado no jardim? Porque o jardim... Porque o jardim, irmãos, era algo assim muito do coração de Hashem.
O jardim era algo muito peculiar para Hashem. Mas onde você está querendo chegar, Jair? No verso 2, e fez brotar Hashem da terra toda árvore cobiçável à vista, boa para comer, e já falei isso para vocês, né? Então a árvore da vida estava dentro do jardim. Também há rabinos que dizem, que comentam no Talmud, a árvore estava no meio do jardim. Outros dizem apenas dentro, que mantém-o dentro, e outros dizem não só dentro, como no centro, bem no centro do jardim. Eu achei bastante interessante os rabinos que confirmam, né, que ele estava no centro do jardim. Mais tarde vocês vão entender por quê. Vamos lá. Então, achei bastante interessante que o homem foi colocado no jardim. Logo em seguida que Hashem formou o homem do pó da terra, ele plantou um jardim para quê? Agora que as coisas começam a ficar mais interessantes. Por que o homem foi colocado ali? Porque nesse jardim, diz que a voz de Hashem passeava ou caminhava no jardim. Não diz que a voz de Hashem passeava ou caminhava fora do jardim. No jardim. Então, o que estava no coração de Hashem? Eu vou colocar o homem no lugar que eu goste, no lugar que seja meu, separado meu, assim, e o homem vai estar comigo ali, porque eu quero estar com ele. É a minha criação, eu tenho todo o direito de estar com ele, porque eu amo a minha criação, aquilo que eu criei. Eu quero estar com ele. Eu quero, no entardecer, passear com Adão e com Havá. Esse que era o propósito, que nós temos que entender. Então, um jardim para habitar com o homem e caminhar com o homem na viração do dia. Mas onde que está escrito isso, Rocha? Pode ser algo da tua cabeça. Em Gênesis 3:8 diz assim: e ouviram a voz de Hashem que passeava no jardim. Quem ouviu? Adão e Havá. Eles ouviram a voz de Hashem que passeava no jardim. Se eles estivessem fora do jardim, talvez eles não ouvissem. Então, propositadamente, o Eterno colocou eles ali para eles estarem pertinho um do outro. Entenderam? Então, esse pertinho e habitar é como, 3 pontinhos, esse jardim fosse uma sucazona. É como se o jardim fosse, porque a sucá, ela é feita do quê? De elementos naturais, tem bambu ali, tem ramos de palmeira, elementos naturais, tirados do jardim, elementos tirados do jardim. Então, o que o Eterno quer? Que a gente construa um jardim, na tua casa, no jardim da tua casa, no jardim da sinagoga, né? Para ele estar conosco e nós estarmos com ele. Baruch Hashem. Em Gênesis 2, 1 e 3, diz assim: e acabaram de criar-se os céus e a terra e todo o seu exército, e terminou Hashem no dia 7º a obra que fez, e cessou no dia 7º toda a obra que fez, e abençoou Hashem ao dia 7º e santificou, porque nele cessou toda a sua obra que criou Hashem para fazer Lassot, né? O que chama atenção em tudo isso que eu li aqui de Gênesis 2, 1 e 3? O que chama atenção que está grifado em amarelo? Está grifado aqui, ó, em amarelo. No notebook dos Flintstones. No notebook dos Flintstones. Diz que rir desopila o fígado. Vamos lá. O que chama atenção é 3 vezes no dia 7º. No dia 7º, talvez nem fosse pela lógica,
humana, talvez nem fosse necessário repetir 3 vezes o 7. Porque está escrito, e terminou Hashem no dia 7º a obra que fez, cessou no dia 7º toda a obra que fez. Que diferença tem entre terminou Hashem o dia 7º e cessou no dia 7º? É praticamente a mesma coisa. Parece que ele está repetindo a frase para repetir o número. A gente, né? E repete lá embaixo, e abençoou, e no final, ele abençoa tudo isso. Então parece que tem um começo, mas tem um fim que é diferente. Espera aí, se no final ele abençoa, o que significa isso? Né? Então repete 3 vezes no dia 7º, no dia 7º e no dia 7º. O que isso significa? Irmão, significa que esse período que nós estamos vivendo, que agora é o final do período, que começou lá em Pessar, lá no primeiro mês. No primeiro mês é a festa de Pessar, Pessar, Hamatzot, Bikurim. No terceiro o mês é o quê? A festa de Shavuot, no terceiro mês. E agora, no 7º mês, são as festas que apontam para o Messias que há de vir. As primeiras festas já passaram do Messias ressurreto, e agora essas festas finais do mês de Tisrei apontam para o Messias que há de vir. Então, agora que vocês vão fazer, nós vamos fazer um paralelo com essas 3 repetições de Gênesis 2, 1 e 3, no dia 7º, no dia 7º e no dia 7º, com Pessar acontece no primeiro mês. Pessar acontece no primeiro mês, 7 dias. Primeiro mês, 7 dias. Entre Pessar, Hamatzot e Bikurim, é 7 dias. Pessar. Daí, 7 semanas até Shavuot, segundo 7. 7 semanas até Shavuot, que é o terceiro mês. E no 7º mês, o terceiro 7, as festas que nós estamos agora. Yom HaTeruah, Yom Kippur e Sukkot. Shemini Atzeret e Hatorá. Todas essas festas de Hashem, o princípio delas está ali em Gênesis 2, 1 e 3, a repetição dos 3, 7. Nada é por acaso na Torá. O princípio de todas essa série de festas, desde Pessar até Shemini Atzeret, está lá em Gênesis 2, 1 e 3, queridos. Não tenho nem uma sombra de dúvida disso aí. Continuando. Isto é, no 7º mês, no 15º dia em diante, por 7 dias, habitareis em tendas de ramos. De novo lá, habitareis em tendas de ramos. Então, qual que é a mensagem de tudo isso que eu estou falando aqui? O Eterno, Ele quer habitar com a gente. Mas, Roche, Ele quer habitar, então, onde eu moro, no meu lar? Sim. Ele quer que o nosso lar, que o centro do nosso lar seja Ele. Que o nosso lar também seja uma sucá. Porque a sucá fala, além de falar de nós, fala da nossa casa. Ela tem que ser, que nós não devemos estar preocupados com muitas, que os objetos, né, a decoração da nossa casa seja assim tudo de ouro, de prata e de diamante. Mas seja simples. Mas que o nosso coração esteja cheio de diamante, de ouro e de prata, no sentido como o Eterno quer ver no nosso coração. Essa que é a mensagem. Que nós sejamos simples, que a gente nunca perca a lembrança de que nós somos pó miúdo da balança, nós não somos além disso, segundo a Torá, e que sempre deve haver em nós, individualmente, e nos nossos lares, unidade com Hashem, comunhão com Hashem. Isso também tipifica a Torá, a Sukkah, irmãos.
Habitareis em tendas de ramos, como quem diz, habitareis em tendas simples, singelas, assim como Yeshua, com toda a sabedoria que ele tem, todo o conhecimento, sabedoria, ele é a Torá, ele é simples. O que diz a palavra? Simples como as pombas, porém astutos como as serpentes. Vamos lá. No livro de João, olha, outra passagem muito interessante. No livro de João, capítulo 1, dos versos 1 a 14, diz assim, fala do princípio da criação. É uma repetição de Bereshit. Se vocês observarem no livro de João, é uma repetição de Bereshit, do começo ali. E também, como em Bereshit repete 3 vezes o dia 7, lembra? Aqui também, que é uma repetição de Bereshit, repetem 3 palavras também no comecinho lá. Quais são essas palavras que repetem? Muito bem. É a palavra verbo que repete 3 vezes. Mas daí você quer passar a leitura, porque parece que verbo não tem nada a ver com o 7º dia. Mas tem tudo a ver. Mas como, Roxo? Você não está forçando a barra? Não tem como forçar a barra. É espiritual. Olhem, é fantástico como a repetição de 3 vezes a palavra verbo tem tudo a ver com o 7º dia. Por quê? Por quê? Porque verbo tem alguma coisa a ver com voz? Verbo e voz. O que é verbo, o que é voz? Verbo é a palavra. Ela pode ser escrita e você pode pensar nela. Isso é verbo. Você pode pensar em silêncio e pode escrever. Quando é a voz, é o verbo que você está saindo da tua boca por um som, através de um som. Mas elas estão diretamente ligadas, o verbo com a voz está diretamente ligado. Eu não falei ali que Hashem queria habitar no jardim do Éden. Quem que passeava no jardim do Éden, queridos? Quem que passeava ou caminhava no jardim do Éden? Quem? A voz. Não confundam, vejam bem. Zacarias 14, quando diz assim, os pés do Messias pisarão no alto do Monte das Oliveiras quando ele voltar, ali é diferente. Ali é pés, é ele mesmo, o Messias, voltando. Porque ele prometeu que ele ia subir, mas ele ia voltar naquele mesmo lugar, no alto do Monte das Oliveiras. Ali é literal. Os pés do Messias. No Éden, não. Mas, Roxo, então você está querendo dizer que não é o Messias que estava ali? Sim, claro que é. A voz caminhava. Ele não estava em carne e osso ali. Estava porque o verbo, a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Tudo começou pela palavra de Hashem, né? O Messias já existia, porque tudo que foi feito através do Messias. Ele já existia, mas não em carne e osso. Então, ele não estava passeando no jardim em carne e osso. A voz estava ali. Isso que nós temos que entender, isso é muito forte. Mas ele estava ali em espírito, o Messias. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tenho que desligar meu celular, por favor, Pedro. Onde é que nós paramos aqui? Do verbo, muito bem. Então,
o verbo se fez carne, no verso 14, né? Cita que o verbo se fez carne e qual a palavra que está ali originalmente em grego? Qual a palavra que está ali que significa habitou? Em João 1,14, em grego está escrito o quê? Skenezei. Skenezei, irmãos, com S, não com E. Começa com S, skenezei, com K. Significa tabernaculou, habitou. Então, João 1,14 está escrito assim, que o verbo, a palavra de Hashem, se fez carne e eskenizei ou tabernaculou e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, recedevemet, e vimos a sua glória como do unigênito de Hashem. Então, isso aqui é muito forte também, que fala a nova aliança falando da açúcar, irmãos. A nova aliança está falando da açúcar, queridos. Onde mais fala essa visão de habitar? Onde mais fala? A palavra verbo de João 1 está diretamente conectado com Bereshit 3,8. E ouviram a voz de Hashem que passeava no jardim na direção do pôr do sol. Que também está conectado com Levítico 26:12. Mas, Roxa, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar, irmãos, que o maior propósito em toda a Torá, por isso que tem diversas partes da Torá, desde o Éden até Apocalipse, o Eterno, Ele nunca nos abandonou e Ele quer habitar conosco. Esse é o maior propósito. E o homem sempre está querendo fugir de Hashem, assim como Jonas fez. A humanidade sempre quer fugir de Hashem, e Hashem está sempre indo atrás do que Ele criou, porque Ele nos ama. Passa um tempo, Ele nos perdoa, Ele quer estar junto conosco, Ele quer habitar conosco em nossos corações, e Ele quer isso para sempre. Essas festas são messiânicas e falam do Messias, que quer estar conosco em nossos corações para sempre, irmãos. É muito lindo tudo isso aí, muito, muito maravilhoso. Vamos lá, o que diz em Levítico 26:12 então? Olha, se não parecem palavras do Éden, queridos, em Levítico 26:12, e andarei entre vós, e porei o meu santuário no meio de vós, e não se enfadará a minha alma de vós, e andarei entre vós, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. É muito forte isso. Essas palavras são o que ele queria no jardim do Éden. Quero andar entre vocês, vem aqui do meu lado. Adão vem aqui, Havá vem aqui, vamos passear no jardim, vamos trocar ideias, vamos conversar, assim como ele fez com os dois discípulos no caminho até Imaús, lá depois que ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, muitos pensaram, ele foi embora agora e não quer mais saber da gente, depois que ele morreu, no caso, né? Ele foi embora e não quer mais saber da gente. Ele estava caminhando com os discípulos até Emaús, conversando ali, só que o Messias não permitiu que os discípulos o reconhecessem, né? Colocou uma venda. Lá na frente eles reconheceram, mas na caminhada não. Então, sempre ele quer estar caminhando com a gente. Qual que é a mensagem? Ele sempre, todo dia está com a gente, caminhando. E a gente às vezes não enxerga isso. Nossa, estou mal, estou muito mal, o que está acontecendo? Ele está do teu lado ali, ele está dando, calma meu filho, eu estou aqui contigo. Ele está aqui, ó. E a gente não enxerga. Ele está dizendo, eu estou aqui, querido, do teu lado. Essa é a mensagem, irmãos. E a gente é muito cego. E a gente se faz de cego.
Essa mesma palavra do Éden aqui, e andarei entre vós. Viu como repete? Efésios 2,13. Mas agora em Yeshua, vós que estáveis longe. Olha aqui a mesma coisa, queridos. Em Efésios. Aqui é a nova aliança. Mas agora em Yeshua, vós que estáveis longe, lá no outro lado do mundo, os gentios que estavam longe, em Yeshua. Eu perdi a leitura aqui, só um pouquinho. Vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Yeshua. Espera aí, esse entendimento de aproximados eu já vi em algum lugar. Lá no Éden, o homem foi feito fora do jardim, e daí o Eterno aproximou ele do jardim. Vocês acham que essa palavra de Efésios não tem nada a ver com o jardim? Tem tudo a ver, queridos. Tem tudo a ver. O Eterno sempre está colocando o homem perto dele. Então, vós que estáveis longe, perdidos no mundo aí, em Yeshua, são aproximados da comunidade de Israel. Mas por que? Me explique melhor, por que quem estava lá na China, se ele crê em Yeshua, ele é aproximado, ele não pode continuar na China? Fisicamente, sim. Que nem nós, fisicamente, nós estamos aqui no Brasil, não estou em Israel. Mas nós pertencemos ao reino. E no momento que eu nasci de cima, e que eu fui batizado, em razão de que, presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora, irmãos. No momento que nós nascemos de cima, do alto, por que nós somos aproximados da comunidade de Israel? Por que a gente não fica onde a gente está espiritualmente? Por que a gente se conecta a Israel? Não tem como desconectar. Por quê? Porque o Eterno fez uma aliança que começou lá com Abraão, e de Abraão saíram, da semente de Abraão, saíram as 12 tribos de Israel, foi estabelecido Israel, e Jeremias diz o que, queridos? Que foi feito, em Jeremias, diz que foi feito uma aliança com Roma, diz que foi feita uma aliança com Constantinopla, diz que foi feita uma aliança com a França. Quando nós nascemos de cima e somos batizados, no momento do batismo, nós nos aliançamos. Nós fazemos parte dessa aliança que Hashem fez com Abraão, e que de Abraão veio o Messias, é a nova aliança, que foi feita com a casa de Judá e com a casa de Israel, diz Jeremias. Não diz que foi feito com a casa de Judá e com a casa da França. Quer dizer, por que ele repete Judá e Israel? Ele podia colocar um outro lugar, mas ele fala Judá e Israel. Não existe aliança feita em outro lugar. Você, no momento que qualquer pessoa do mundo inteiro nasce de cima, ela se conecta com Israel, porque a aliança foi feita com Israel. E em Yeshua nós temos essa aliança. Baruch Hashem. Não tem plano B, irmãos. Não tem plano B. Essa que é a verdade. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa de Jeremias. Tá. Bem, eu estava falando de Efésios, né? Efésios.
Então, e também Efésios fala de outro detalhe bastante interessante aqui. Efésios: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Hashem. O que é essa família de Hashem? Já está falando do que ali? A família de Hashem, composta por... Quem que é a família de Hashem? Aqueles que estavam longe. Quem estava longe, Roxo? Quem estava perto? Quem já estava na comunidade de Israel? O povo aliançado, o povo judeu. Os que estavam longe eram os gentios. Mas se os gentios creem em Yeshua, eles se aproximam da comunidade de Israel junto com os judeus crentes. Então, essa família de Hashem são judeus crentes em Yeshua, com mais gentios crentes em Yeshua. Os dois formam a noiva. Não tem como separar. Lá no começo do tempo da Travessa Lutero, quando eu fiz essa pergunta, o irmão lá no fundo levantou: são os judeus. Amém? Mas não só os judeus, porque a salvação através de Yeshua é para toda a humanidade. Por isso que muitos judeus ainda estão com os corações de pedra, porque o Eterno está empedrando o coração deles. Lá em Romanos está muito claro isso, né? Endurecerei os vossos corações para que os gentios sejam salvos. Essa que é a mensagem. Olha a sabedoria e a misericórdia de Hashem, para que os gentios sejam enxertados na oliveira. É fantástico assim a sabedoria, é muito lindo, muito lindo. Então, a noiva, a família de Hashem, que diz lá em Efésios 2:19, judeus e gentios, né? Olha que muito interessante em Efésios 2:22, o que fala aqui, irmãos? Mas, Roxa, você já falou nisso, mas tem que falar de novo. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Hashem. É fantástico, irmãos. Como repete em Bereshit, repete nos profetas, repete na nova aliança, o Eterno está repetindo: eu quero habitar com vocês, não fujam de mim. Isso que ele está dizendo. Para a habitação de Hashem no Espírito. Então a Sukkah também tipifica os justos, irmãos. Habitação é uma habitação, é um lugar. Mas o que mais que a Sukkah tipifica? Fora, está muito claro aqui a questão da habitação, é para a noiva. A Sukkah pode ser que seja bem-vindo lá Ei, Jair, o que é essa casinha que vocês fizeram ali? Posso ir ali? Venha. Posso ir ali com vocês também? Venha. De repente ele nasce de cima ali dentro. Baruch Hashem, né? Que aconteça isso. Então, os que estavam longe são aproximados da comunidade de Israel. Vamos lá. O que mais tipifica a Sukkah, irmãos? Lembra que eu falei que é algo tão simples, singelo, mas que tipifica algo muito grande, algo grandioso? Vamos lá. Apocalipse 19. Espera aí. Só um minutinho. Apocalipse 19, 7-9 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha, nós estamos falando de noiva, né? A noiva do Cordeiro. Aqui fala cuja esposa e noiva, né? Mesma coisa, né? A si mesma já se ataviou.
pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve. Me falou um anjo e disse, escreve. Daí ele escreveu, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, as ceias das bodas do Cordeiro, que eu creio que será um momento assim fantástico, né? Maravilhoso, as bodas do Cordeiro. Isso acontecerá nos céus, não acontecerá no piso terreno, nas nuvens, no céu, não talvez na estratosfera, né? Mas num lugar alto, acima dos montes. Deve ser algo tremendo, né? Esse momento aí das bodas do Cordeiro, né? Agora, olhem que interessante aqui, já que nós estamos falando de noiva, para quem nunca entendeu, a noiva do Cordeiro são os gentios crentes com os judeus crentes, tudo bem. Mas tem algo além disso que o Eterno quer enfatizar, não só referente à noiva, mas referente a Sukká, que eu achei simplesmente fantástico, por isso que eu estou repetindo o estudo. Não pode passar, e está sendo gravado. Apocalipse 21, 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Noiva adornada para seu esposo. Nova Jerusalém, queridos. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Hashem com os homens. Olha aí, ó. Tabernáculo de Hashem com os homens. Espera aí. Tabernáculo. Mishkan. Não lembra essas coisas? Não lembra o Sukká também? Hashem, está escrito lá, ó. Hashem habitará com ele. De novo habitará. Lá em Apocalipse. Hashem habitará com eles. Hashem, assim como o jardim do Éden, ele quis que esse jardim, no tempo da restauração de todas as coisas, vai ter esse jardim, a Nova Jerusalém. E a árvore da vida, onde é que ela está localizada? Numa praça de ouro tão puro que ele é transparente como vidro. Eu nunca vi esse ouro, mas ele existe. É o ouro 100% puro, transparente. Esta praça, no centro de Jerusalém, está a árvore da vida, queridos. No centro da Nova Jerusalém. No meio, por isso que os rabinos falam que a árvore da vida estava no meio do jardim. E eu creio assim também. Nada é por acaso, né? Hashem habitará com eles, eles serão povos de Hashem, e Ele mesmo estará com eles, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, e não precisará de sol, porque como era em Bereshit, o sol só foi criado no 14º verso. Antes disso, a luz do Messias iluminava tudo. Não tinha sol, irmãos. Como era no princípio. Princípio, o meio e o fim. Ele é o Aleph e o Taf, o princípio e o fim. Isso é muito forte. Então, vejam o simbolismo espiritual de uma simples Sukká, irmãos, que nós fizemos aqui. Já vou voltar ali, quero ler mais passaginhas aqui. Apocalipse 21, 9. Veio um dos 7 anjos e disse: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. 21, 16. A cidade quadrada.
quadrada, de comprimento, largura iguais, e altura iguais também. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Ela tem o formato de um cubo. E daí alguém vai me perguntar, qual que é o tamanho dessa Nova Jerusalém? Será que ela é um pouco maior que a Jerusalém que existe hoje, lá em Israel? Vocês estão vendo um pontinho branco ali, com um círculo vermelho em volta, um pontinho branco ali, minúsculo ali? Aquele pontinho branco é o maior monte que existe na Terra, é o Monte Everest, com quase 9 quilômetros de altura. Aquele pontinho parece uma pulguinha ali, pulga pintada de branco, né? E todo o volume azul é a Nova Jerusalém. Ela tem 2.200 quilômetros. Daqui a Salvador, o Pedro talvez saiba me falar melhor, mas é em torno disso aí, 2.200, de Curitiba a Salvador, Bahia, dá em torno de 2.200 quilômetros a distância. Então, é daqui até Salvador o comprimento, a largura daqui ao Salvador, e a altura dela é daqui a Salvador também, da Nova Jerusalém. É um cubo. Agora eu vou ter que pegar a roxa. Da onde que o Eterno tirou esse formato de cubo aí? Do tefilim filactérios? Sim. Pegar o... Agora não estou achando. Aqui, ó. É um cubo. Aqui é um cubo. Você acha que esse cubo não quer dizer nada, irmãos? Está falando da Nova Jerusalém. E tem muitos judeus que não entendem isso. Só vem um cubo ali. Onde mais que tem cubo na Bíblia? Qual que é o tamanho do Santíssimo Lugar do Mishkan? Eu estou falando o Mishkan inteiro. O Santíssimo Lugar, que é o lugar mais nobre, o lugar de habitação, que tem conexão direta, Arão com Hashem, está do lado assim, ó. O lugar mais nobre, mais santo do Mishkan. Qual o tamanho do Mishkan? 10 côvados de comprimento, 10 côvados de largura e 10 côvados de altura. Um cubo perfeito. Qual que é o tamanho do Santíssimo Lugar do Templo de Salomão? Qual que é o tamanho? 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 20 côvados de altura. É um cubo perfeito. O lugar mais que quando Yeshua morreu, o véu se rasgou e o Eterno dizendo: entrem para minha sucá. Entrem para estarem na sucá comigo. Eu amo vocês. Só Eterno para fazer essas coisas. Baruch Hashem. No meio da praça, lá na Nova Jerusalém, Apocalipse 22, 2, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, no meio da sua praça, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês,
e as folhas da árvore são para a cura dos povos. E os povos que estiverem nas nações, nesse período da Nova Jerusalém, vão ser curados. Não haverá dor, não haverá morte. Em Gênesis 2:9, do solo fez o Senhor brotar toda a árvore, toda sorte de árvores, agradável à vista e boa para alimento também, a árvore da vida no meio do jardim. E ali tem no meio do jardim da Nova Jerusalém, a árvore da vida também. Apocalipse 22, 13 e 14. Eu sou o Aleph e o Tav, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Agora, para finalizar aqui, irmãos, eu só quero... aqui está bem claro essa passagem de 1 Coríntios, que fala o Filho e o Pai e o Filho e o Pai. Para que se alguém tem o entendimento de que o Filho é o Pai, isso precisa acabar, irmãos. O Filho é o Filho, o Pai é o Pai. Né? Olha aqui como está bem claro aqui, ó. 1 Coríntios 15, 22 e 24. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Yeshua, cada um, porém, por sua própria ordem, e Yeshua as primícias, depois os que são de Yeshua na sua vinda. Yeshua as primícias, né? Ele fala da ressurreição dele. E então virá o fim, olhem, então virá o fim, quando o Messias entregar o reino a Hashem. Olha, fantástico, lindo aqui. Quer dizer, ele vai entregar o reino para ele mesmo? Não, ele está entregando o reino para o Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, que ele vem na segunda vinda dele, ele vai tirar Edom da face da terra. Ele vem como um poderoso general, representante de Hashem, para eliminar Hashem da face da terra. E ele vai fazer isso. Quando os seus pés pisarem no alto do Monte das Oliveiras. Está escrito lá, Zacarias 14:1, né, se não me engano. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Baruch Hashem, por esse período festivo eterno, nós te agradecemos muito. O teu coração eterno é muito grande para nós não merecemos, mas nós agradecemos pelo teu amor, pela multidão das tuas misericórdias e pelas festas que o Senhor estabeleceu como estatutos perpétuos. Então, na Nova Jerusalém, queridos, nós vamos celebrar. As festas são para sempre, estatuto perpétuo. Na Nova Jerusalém serão celebradas essas festas. Olha o que o Messias quer fazer com a gente. Ele está sempre assim, ó. Ele está sempre assim com a gente. A gente despreza isso. Às vezes a gente já levanta meio mal, ele já está ali do nosso lado assim, ó. Não temas, meu filho, eu sou contigo. Baruch Hashem.